Olá, eu sou Leonardo Barros, autor do livro Presságio, O Assassinato da Freira Nua, e do livro O Maníaco do Circo e o Menino que Tinha Medo de Palhaços. Resolvi fazer esse vídeo em resposta à entrevista da Luísa Sintra, do blog Every Little Book. A Luísa me mandou algumas perguntinhas por Facebook e eu tenho o prazer de respondê-las agora. A primeira pergunta que ela faz é a seguinte: estou intrigada com a Alice, protagonista do livro Presságio. Louca, bizarra e muito mais. Fico imaginando o que o levou a criar uma personagem assim. Conta pra gente. Eu acho que eu já li mais de 120 resenhas do Presságio. E é bem comum esse comentário dos blogueiros dizendo que a Alice é maluca, é louca, é atrapalhada. Eu acho que a Alice é um tipo de anti-heroína, né? Que mesmo atrapalhada, fazendo algumas escolhas erradas, ela acaba resolvendo os problemas, resolvendo os seus problemas. Eu sempre gostei de abordar o tema da loucura. Desde o livro O Maníaco do Circo, em que eu falo da psicopatia, da loucura do protagonista Renato, e que eu tive que fazer um estudo razoável de psiquiatria, eu percebi que era um assunto que realmente me movia, que me divertia. E eu gosto de protagonistas, eu nunca gostei de protagonistas, de personagens maniqueístas. Eu sempre gostei do bom com defeitos e do ruim com qualidades. Eu acho que se torna o personagem mais real. Eu não sei o que me levou a conduzir a criação da personagem Alice nesse sentido. É um processo que ele tem um quê de planejado, mas que tem um forte componente intuitivo. Então fica difícil dizer, porque ela não foi espelhada em ninguém que exista, em ninguém que eu conheça. É uma personagem mais intuitiva do que refletida em alguém. Então eu acho que é isso mesmo, ela nasceu de pura criatividade. A segunda pergunta que a Luísa faz é a seguinte: a pergunta que não quer calar: por que uma freira? De onde surgiu essa ideia? Bom, mais uma vez a Luísa está se referindo ao livro Presságio, O Assassinato da Freira Nua. Por que uma freira? Por que não, né? A gente tem livros de... O romance policial, o suspense policial, ele lida com qualquer situação. Na verdade, ele tenta fazer uma representação da realidade, o que no caso da minha ficção tem sempre uma conotação de realismo fantástico. O livro Presságio ele tem fortes referências de fantasia, até porque a Alice tem visões e, afinal de contas, é de se esperar que alguém que tem visões não exista. Ou será que existe? Mas então, por que uma freira? Ao imaginar o crime, a premissa do livro Presságio, que é uma história de um possível serial killer, eu não sei, eu gosto muito de colocar nos meus livros referências também de sensualidade, de erotismo. Eu achei que uma freira que fosse encontrada nua geraria um impacto grande. Realmente é uma imagem que deu para ver até pela mídia do livro. Quando eu comecei a divulgar o livro na internet, eu recebia alguns comentários atrevidos assim, de gente que não aceitava o fato de haver uma referência à nudez da freira. Sei lá, tem gente maluca de todo jeito. Mas assim, também não é uma referência a nada. Eu acho que as ideias elas vão aparecendo, né? Muitas vezes fica difícil a gente saber de onde sai uma ideia. Eu acho que o mais importante do que ter boas ideias é saber reconhecê-las. Então, um autor criativo ele tem muitas ideias. Umas ele percebe que não funciona e outras ele percebe que funciona. E aos poucos a gente vai escolhendo as que funcionam melhor. Eu não sei, pensei nessa coisa e gostei. A personagem Alice, na verdade, ela surgiu de uma conversa. Eu conversando com a namorada, não sei como surgiu isso na conversa, mas eu tive a ideia de fazer uma protagonista. Originalmente era uma prostituta que tinha visões quando tinha orgasmo e que tinha visão ao sair com um cliente, tinha visão de um crime que ele estava envolvido. E aí eu comecei a amadurecer, trabalhar em cima dessa ideia e cheguei na Alice, que na verdade é uma
menina de 26 anos que rejeita aquele dom que na verdade atrapalha mais do que ajuda a vida dela. E enfim. A terceira pergunta que a Luísa fez é a seguinte: essa história acabou por aí ou podemos esperar uma continuação? Confesso que imagino outras histórias loucas envolvendo Alice e suas visões. Realmente, eu tenho um resumo de uma sequência. Eu gosto muito de... Eu crio histórias com unidade narrativa. Eu sempre penso num começo, meio e fim. Mas eu gosto de reutilizar personagens de algumas histórias em outras histórias. Eu tenho um resumo de uma sequência do Presságio, mas esse livro não vai ser escrito agora. Esse livro vai ser escrito provavelmente em 2016 ou 2017, porque eu estou trabalhando em um outro projeto literário. Eu tenho um livro pronto e estou negociando com a editora a publicação. Não sei quando vai sair, então vou pedir ao pessoal que tenha um pouco de paciência, aos fãs da Alice. Ela vai voltar, mas não é esse ano nem no ano que vem. Aí acabei respondendo a próxima pergunta que a Luísa fez, que é: você está escrevendo outros livros? Eles serão do mesmo gênero? Fale um pouco sobre o que podemos esperar. Eu acho que um autor ele tem compromisso com os seus leitores. É por isso que eu optei trabalhar o suspense. E é no suspense que eu vou permanecer por toda a minha carreira. Até porque é um gênero que eu gosto muito. Porém, os elementos que se encontram nos meus livros anteriores, como uma certa sensualidade, a narrativa tipo thriller, que fica escondendo e mostrando as coisas aos poucos, brincando com a curiosidade do leitor, a referência também à fantasia, né? E em alguns momentos, algumas cenas de comédia para quebrar aquela sequência tensa. São características que quem lê os meus livros anteriores sabe que eu sempre trabalho com os mesmos elementos de gênero. Então eu resolvi trabalhar com o suspense, seja suspense policial com referência à fantasia, ou seja um suspense fantástico. Eu vou trabalhar dentro do suspense. O meu próximo lançamento, o meu próximo livro é um suspense fantástico. Uma história ambientada em um passado remoto. Mas eu não gosto de falar do livro antes de estar comprovada a publicação. Eu acho que não é hora ainda de falar desse livro. Eu acho que, enfim, logo logo, espero que logo logo eu possa falar sobre o livro, mas ainda não é tempo. Outra pergunta que a Luísa fez foi a seguinte: falando um pouco sobre você, como você faz para conciliar suas obrigações de trabalho e família com as de escritor? Você tem hora certa para escrever? Fale um pouco sobre sua vida e nos conte como você organiza sua rotina. Então, para quem não sabe, eu sou médico, anestesista e cumpro 2 escalas de plantão, porque eu tenho 2 empregos. Eu acho que o sucesso da minha rotina como escritor se deve ao meu método de trabalho. Eu trabalho em cima de resumos. Eu planejo muito bem uma história antes de começar a escrever. E esses resumos, que são cada vez mais detalhados, se dividem em resumos, em um resumo fonte, um resumo de personagens, que na verdade são cards, que quem gosta de RPG conhece muito bem. São cartões de personagens, são fichas de personagens que vão servir como uma referência para eu não me perder nos períodos em que eu preciso passar alguns dias ou até mais de uma semana sem escrever. Então, quando você tem bons resumos, você retoma os resumos, você não precisa reler tudo o que você escreveu para retomar o ritmo da sua história. Outra coisa importante é, quando eu acabo de escrever um capítulo, eu já escrevo algo como cenas do próximo capítulo. Então eu já abro um novo capítulo e digo: nesse capítulo fulano de tal vai encontrar cicraninha e ele vai sentir tal coisa em relação a tal problemática e vai resolver fazer aquilo outro. É mais ou menos assim. E aí aquele parágrafozinho depois, pode ser no dia seguinte, pode ser no mesmo dia, pode ser uma semana depois, quando eu retomar aquele trabalho, eu vou saber exatamente o que eu estava pensando e qual é exatamente o plano que eu tinha para aquele capítulo e qual era a perspectiva de plano de ponto de vista que eu quero ou que eu queria usar. Posso mudar, posso ter uma nova ideia
e posso permanecer na mesma. Então, assim, mais que criatividade, é importante a organização para ter sucesso com essa metodologia de produção literária. A Luísa perguntou também: há outros escritores na sua família ou você é o primeiro? Não, eu sou filho de Francisco de Assis Barros, conhecido pelo pseudônimo de Siduca Barros, que é escritor. O meu pai nunca almejou essa carreira de escritor, nunca tentou editoras, ele sempre foi um escritor independente, ele sempre gostou de produzir os livros dele. Ele começou a escrever mesmo depois que ele se aposentou. Ele é bancário do Banco do Brasil, aposentado, e quando possível eu ajudo na edição dos seus livros, com ideias, recrutando profissionais e até revendo alguns aspectos da publicação. Ele tem muito sucesso, apesar dele não ter essa aspiração de distribuição, divulgação a nível nacional. Ele lança os seus livros regionalmente, mas os livros dele costumam esgotar muito rápido. O meu pai escreve crônicas e pequenos contos que na verdade são relatos de humor, de histórias que aconteceram durante os 30 anos que ele trabalhou no Banco do Brasil. São histórias na verdade são comédias, né, sobre a atividade de bancário. Quem tiver interesse é só procurar na Amazon. Os livros publiquei os livros, a versão digital dos livros do meu pai lá na Amazon. É só procurar pelo meu nome como editor, Leonardo Barros, e você vai ver alguns livros como 50 contos, Nosso Banco Alegre e Útil. A Luísa perguntou também quais são os seus livros preferidos. Eu gosto muito de livros de suspense policial e de fantasia, principalmente de fantasia. O meu livro preferido, um dos livros que mais me instigou e que mais me surpreendeu nos últimos tempos, não foi um livro, foi uma série, a série As Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin. Muito bacana. Desnecessário dizer porque, até um livro extremamente conhecido. Mas assim, a definição de personagens, a quantidade, o realismo, a quantidade de detalhes, os pontos de vista, a variedade de pontos de vista em que a história é analisada, tudo isso compõe uma obra maestral que realmente me deixou apaixonado. Eu sou louco pelas Crônicas de Gelo e Fogo. A Luísa perguntou também: a aceitação do seu livro está sendo como você esperava? Mais uma vez eu acho que ela está se referindo ao livro Presságio, O Assassinato da Freira Nua. O sucesso do livro me surpreendeu realmente. Primeiro pelo Facebook, talvez pela relação na internet. No Facebook o livro tem mais de 18 mil curtidas. Os blogs também, de uma forma geral, a crítica do livro nos blogs é massivamente positiva, é quase que integralmente positiva. As pessoas gostaram muito do livro. O conceito do livro no Scoob atualmente eu creio que seja 4.4 ou 4.5 estrelas, alguma coisa assim. Tem resenhas muito boas. Claro que tem gente que tem uma pessoa ou outra que não gosta ou fala de algum aspecto que não gostou. Todas as resenhas que são publicadas sobre o livro eu leio, procuro tirar o que é que tem ali de crítica positiva realmente. Uma coisa ou outra eu acabo concordando, repenso para as próximas publicações, mas assim, é importante a gente filtrar um pouco o que é gosto pessoal e o que é crítica literária, né? Mas de uma forma geral, a resposta do livro foi muito superior à que eu imaginava, até porque, apesar de ser o meu 5º romance, é o primeiro livro que eu trabalho em nível nacional, o primeiro livro publicado por editora com distribuição, porque é exemplo do meu pai. Eu também, antes eu não me importava com isso, mas percebi que o nível técnico do meu trabalho merecia uma atenção um pouco maior. Apesar de não viver disso, eu abracei a carreira de escritor. A Luísa perguntou: para você, qual a importância da relação autor-blogueiro e qual o papel dos blogs na literatura nacional? Conte um pouco das suas experiências com blogs parceiros. Então, eu acho que em todo lugar
existe o joio e o trigo. Você tem pessoas que são sérias, que são compromissadas com o trabalho, e você tem pessoas que estão só a fim de palhaçada, de esculhambação. Eu fiz mais de 120 parcerias e alguns booktubers também, e cerca de 20% dos blogueiros que me procuraram não publicaram resenha, não deram explicação, desapareceram do mapa, enfim. Assim, eu deixo passar, entendeu? Porque acho que o investimento que eu tive do livro e do correio para mandar aquele livro ali foi muito pequeno para eu conhecer as pessoas em que eu posso ou eu não posso confiar. Então o valor de eu conhecer os verdadeiros parceiros, blogueiros que realmente divulgam o meu trabalho, que estão ajudando, que estão sempre ali compartilhando, falando de novidades, e isso aí acaba pagando, suplantando o desprazer de ter essas pessoas aí, ser abordado por essas pessoas com má intenção. Então eu fiz mais de 80 amigos, porque o parceiro de sucesso, ele não é só um parceiro, não é só um trabalho que você está fazendo ao divulgar o autor. Você é amigo, porque isso que você está fazendo só um amigo faz, né? Então assim, gostando do livro, não gostando, você publica a sua opinião, e os parceiros que vão ficando, eles vão se juntando numa grande corrente que tem um efeito propagador assombroso. E eu devo, em grande parte, eu devo esse meu sucesso pequeno, mas que já é alguma coisa, que em um ano realmente a gente fez uma divulgação enorme do livro, mas eu devo ao blogueiro, e eu devo também ao leitor que é divulgador, que existe isso também. Tem muito leitor que compra o livro e que fica divulgando o livro na internet, curtindo, compartilhando. Essa pessoa também é muito importante. Obrigado para você, obrigado a você. E vou continuar fazendo parcerias. Agora faço muito raramente, porque a quantidade de parceiros que eu tenho já é razoável, e eu acho que manter as parcerias que foram conquistadas é mais importante do que conquistar ou se comprometer com novas parcerias, porque elas demandam muito tempo e um investimento razoável. E para finalizar, a Luísa pergunta: você estará presente na Bienal do Livro deste ano em São Paulo? Olha, Luísa, eu pretendo sim estar presente na Bienal, mas vai depender de quando será lançado o meu novo livro. Mas a certeza, né? Eu pretendo ir sim, mas é mais provável, é certeza, se eu já tiver meu livro novo. Se não tiver uma nova publicação, vai depender da minha disponibilidade de tempo e de trabalho. Mas 99% de chance de eu estar lá sim. Aí a gente vai se ver, eu vou poder lhe dar um abraço. E para finalizar, gostaria de agradecer a Luísa Sintra e aos leitores do blog Every Little Book. É sempre bom ter a oportunidade de responder essas entrevistas, não só pela divulgação, mas porque a gente acaba fazendo, mexendo com as ideias e definindo melhor o que a gente pensa sobre o nosso trabalho, né? Acho que é importante isso também, é um tipo de meditação. Falar sozinho diante da câmera é um tipo de meditação que eu acho importante para replanejar e redefinir as diretrizes desse trabalho. Então, pessoal, obrigado por você estar assistindo a esse vídeo e não conhece o blog da Luísa, dá uma passadinha lá. Eu vou deixar o link do blog dela na descrição do vídeo do YouTube. E a todos um abraço, um beijão e até a próxima.